No último dia 24 de fevereiro, após alguns dias de tensões e ameaças, Putin determinou bombardeio e invasão sobre a Ucrânia, o que desencadeou um conflito que, segundo a Organização das Nações Unidas, pode desencadear a pior crise humanitária desde o final da Segunda Guerra Mundial. Como uma crise humanitária como a atual crise ucraniana pode impactar as vidas humanas? Refugiados e refugiadas e pessoas de diferentes origens são tratadas da mesma forma? Quais são os instrumentos normativos que o direito internacional prevê para a proteção das pessoas refugiadas? Meu nome é Caroline Godoy e essa é a minha nanoclass sobre crise humanitária, direito dos refugiados sob uma perspectiva interseccional. No último dia 24 de fevereiro, após alguns dias de tensões e ameaças, Putin determinou bombardeio e invasão sobre a Ucrânia, o que desencadeou um conflito que, segundo a Organização das Nações Unidas, pode desencadear a pior crise humanitária desde o final da Segunda Guerra Mundial. Para além das questões geopolíticas que envolvem esse conflito, o que nos interessa aqui é nos questionar sobre qual é o impacto deste conflito sobre as vidas humanas. Para isso, é necessário fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, uma crise humanitária é definida como uma situação de emergência generalizada que acaba atingindo uma região e um grande contingente de pessoas. O direito humanitário, ou direito de guerra, prevê quais são as regras para os conflitos armados com o intuito de proteger a população civil. Para além dessas regras do direito humanitário, o direito internacional dos direitos humanos também compreende mecanismos de proteção a pessoas refugiadas e refugiados, ou seja, pessoas cuja vida, integridade e segurança estejam sob ameaça. Após o segundo pós-guerra, na virada da primeira para a segunda metade do século XX, houve uma grande preocupação com o direito internacional em regulamentar questões relativas à dignidade da pessoa humana. Neste contexto, em 1950, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, com o propósito de prestar proteção a pessoas em situação de refúgio e também de proporcionar soluções permanentes para essa questão tão delicada. No ano seguinte à criação do Acnur, em 1951, foi promulgada a Convenção sobre o Estatuto dos Direitos dos Refugiados, que prevê a definição de quem são as pessoas refugiadas e quais são os principais mecanismos de proteção. A Convenção define como pessoa refugiada toda aquela que esteja sob ameaça de perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou pertencimento a um grupo social. Além dessa definição, a Convenção traz ainda a instituição do princípio do non-refoulement, ou seja, o princípio da não devolução. Esse princípio significa que nenhum refugiado ou refugiada pode ser devolvido para um local onde a sua vida, integridade e segurança estejam sob ameaça. A Convenção sedimentou as bases da proteção às pessoas refugiadas, porém, naquele momento histórico, ela trouxe algumas limitações. Em primeiro lugar, uma limitação temporal. A Convenção estabeleceu que seriam reconhecidas como refugiadas ou refugiados as pessoas sob essas ameaças de perseguição pelos fatos que tivessem ocorrido até 1º de janeiro de 1951 na Europa. Então, houve naquele momento uma limitação temporal, uma possibilidade de limitação geográfica. Os Estados-partes poderiam aderir à limitação geográfica com relação aos acontecimentos apenas da Europa, porque acreditava-se que os grandes fluxos de refugiados eram um acontecimento estritamente ligado aos conflitos da Segunda Guerra. No entanto, com o passar do tempo, ficou evidente que esses fluxos massivos de pessoas buscando por proteção não eram um fato estritamente ligado aos acontecimentos da Segunda Guerra. Então, em 1967, foi editado o protocolo relativo à Convenção dos Refugiados, que retirou essas limitações para que ninguém que estivesse sob situação de ameaça ficasse desprovido da proteção instituída pela Convenção. Hoje, 71 anos depois da promulgação da Convenção, infelizmente, é muito evidente como os fluxos massivos de pessoas em busca por proteção
não são um fenômeno restrito daquele momento histórico. Somente no século XXI temos inúmeros exemplos de fluxos de refugiados e refugiadas causados por conflitos internos e situações de crise humanitária, como, por exemplo, Afeganistão, Síria, Venezuela e Sudão. No mais das vezes, esses conflitos internos são gerados por interferências externas que geram um grande abalo na situação econômica e social desses países. Então, o que a gente pode inferir disso é que uma crise de refugiados e refugiadas, uma assim chamada crise de refugiados e refugiadas, é sempre precedida por uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Agora, em 2022, soma-se a essas catástrofes a guerra na Ucrânia. Em 11 de março de 2022, o atual alto comissário das Nações Unidas, Filippo Grandi, atestou que atualmente há 2,5 milhões de refugiados ucranianos na Europa, fora a estimativa de que devem existir pelo menos 2 milhões de deslocados internos. Esse número vem subindo vertiginosamente. Em questões de dias, milhares e milhares de novos refugiados ucranianos buscam por proteção na Europa. As Nações Unidas estimam que esse número pode chegar a 4, 7 ou até 11 milhões, confirmando que pode se tratar da pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito à proteção do refúgio, as fontes do direito internacional público buscam estabelecer a salvaguarda às pessoas em situação de vulnerabilidade de maneira isonômica, sem que haja qualquer distinção quanto à raça, religião ou origem dos refugiados e refugiadas. No entanto, a realidade é outra. O lado oposto dessa abstração normativa que prevê a igualdade de tratamento é a forma concreta como essas normas impactam a vida das pessoas. Cada pessoa refugiada vivencia o refúgio de uma maneira particular e única, e fatores como gênero, raça e origem interferem diretamente nessas experiências. E numa situação de grande vulnerabilidade, como é a busca por refúgio, essa realidade é especialmente evidente. Por conta disso, é oportuno, é pertinente usar a chave analítica das interseccionalidades para olhar para a complexidade dos fenômenos de refúgio. O que são as interseccionalidades, afinal? Elas significam que categorias como raça, origem, classe social, condição socioeconômica, gênero, orientação sexual, capacidade, etnia, idade, enfim, todas essas categorias de subjetividades são interrelacionadas e se moldam mutuamente. A interseccionalidade, então, permite que a gente veja o mundo com toda a sua complexidade. E é uma ferramenta pertinente para que a gente possa avaliar toda a complexidade imbuída no fenômeno do refúgio. Especialmente com relação ao gênero, é relevante trazer essa questão quando a gente fala da crise humanitária na Ucrânia, porque essa é sobretudo uma crise de refugiadas. Isso porque a maior parte do fluxo de refugiados que advém da Ucrânia é, na verdade, um fluxo de mulheres e crianças, pois os homens têm encontrado maiores restrições para sair do país. Homens entre 18 e 60 anos têm sido convocados para combater, e por isso esse fluxo de pessoas buscando por refúgio em centros de acolhida ou nas filas das fronteiras é sobretudo formado por mulheres. É certo que as mulheres sofrem uma maior vulnerabilidade já em tempos de paz, e isso se acentua em momentos de crise humanitária. Por isso, é muito importante que a gente fale do refúgio fazendo uma abordagem a respeito do recorte de gênero especificamente. Especialmente em relação às interseccionalidades entre refúgio e gênero, é especialmente importante tratar da questão ucraniana porque essa é, sobretudo, uma crise de refugiadas. Isso porque o fluxo de pessoas buscando por refúgio provenientes da Ucrânia é sobretudo formado por mulheres e crianças. Os homens ucranianos entre 18 e 60 anos estão sendo convocados para combater e têm encontrado maiores restrições para sair do país. Por isso, o que se observa nos centros de acolhimento e nas filas das fronteiras é que o fluxo de mulheres é muito maior. A questão do refúgio
para as mulheres não é relevante apenas pelo contingente numérico. É fato que as mulheres e meninas são muito mais vulneráveis nesses contextos de generalizada violação de direitos humanos e estão muito mais sujeitas a sofrer as mais diversas formas de violência. A mídia britânica, por exemplo, já alertou para o risco de tráfico de mulheres e crianças nas fronteiras da Ucrânia, além do alerta feito pelo governo ucraniano sobre o uso de violência sexual como arma de guerra, o que, infelizmente, é extremamente comum em contextos de conflitos. No entanto, apesar do grande número de mulheres refugiadas e dos inúmeros riscos decorrentes dessa condição de gênero, as normas de refúgio não trazem disposições específicas para a proteção de mulheres. Existem algumas diretrizes do Acnur a respeito da aplicação da Convenção de 1951 no Manual de Diretrizes, elaborado em 2011, destinado a profissionais do direito e pessoas que trabalhem diretamente com a questão do refúgio. Esse documento reconhece que, historicamente, a definição de refugiado foi feita a partir das experiências masculinas, o que levou ao não reconhecimento de muitas solicitações de refúgio em razão do gênero. Ainda assim, a inclusão da categoria de gênero como um elemento importante para avaliar os pedidos de refúgio deve ser levado em consideração, segundo o manual. Muito embora não exista uma hipótese de inclusão da proteção de refúgio em razão do gênero, o gênero deve sim ser considerado quando são avaliados os pedidos de mulheres refugiadas. As hipóteses de inclusão relativas à raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou pertencimento a grupo social, que são as 5 hipóteses de inclusão na proteção do refúgio, devem ser avaliadas levando em consideração a experiência das mulheres. As diretrizes do Acnur destacam ainda que os pedidos de refúgio realizados em razão do gênero podem ser incluídos na categoria de proteção do grupo social. O grupo social é definido pelo Acnur como um grupo de pessoas que compartilham uma característica comum, que é algo inato ou imutável ou que é fundamental para identificar aquele indivíduo. Por esse motivo, o gênero pode ser enquadrado nessa categoria porque as mulheres são um exemplo de conjunto social identificado e são tratados de maneira diferente com relação aos homens. O tratamento diferente das mulheres em relação aos homens ocorre porque o gênero é uma construção social baseada no sexo. Assim, quando falamos em gênero, estamos indicando as construções culturais, a criação inteiramente social de quais são os papéis atribuídos aos homens e quais são os papéis atribuídos às mulheres. Essa é uma construção exclusivamente social porque não é natural, mas sim produto de atributos que a sociedade define como masculinos ou femininos. Essa construção acaba estabelecendo uma hierarquia dos gêneros, em que os homens ocupam uma posição superior e as mulheres a inferior. Esse tratamento hierarquizado ocorre em tempos de paz e as formas de violência se acentuam em momentos de guerra e crises humanitárias. É evidente que a desumanização provocada por uma guerra ou por uma crise humanitária afeta particularmente as mulheres, que, além de todas as perdas, ainda estão sob risco de perder autonomia sobre seus próprios corpos. Se a condição do refúgio é por si só uma condição de vulnerabilidade, uma mulher refugiada enfrenta a sobreposição de vulnerabilidades decorrente da crise humanitária sob a marca do seu gênero. Mulheres sofrem discriminação e violência pelo fato de serem mulheres. Em contextos de deslocamentos, essas vulnerabilidades se acentuam. O Acnur estima que aproximadamente metade das pessoas que estão em situações de deslocamentos forçados são mulheres e meninas, 48% aproximadamente, e esse índice pode ser ainda maior no fluxo de refugiadas ucranianas. Mulheres grávidas, com deficiência, idosas, com crianças pequenas ou desacompanhadas ficam ainda mais expostas. Os riscos a que estão submetidas são potencializados e, tanto no trajeto como no destino, elas estão sujeitas a abuso, violência física, psicológica ou sexual. Os processos de mobilidade humana são marcados pelas relações de gênero, ou seja, as relações sociais de sexo são elementos estruturantes do fenômeno imigratório. Existe, então, a reprodução das estruturas sociais de hierarquização de gênero também no contexto das imigrações, de modo que gênero e refúgio se afetam reciprocamente.
O Acnur tem uma estimativa de que 1 em cada 5 mulheres em situação de imigração forçada tenha sofrido violência sexual. Esse número revela como gênero e refúgio se afetam reciprocamente. Aqui do Brasil, tivemos o desgosto de ouvir os áudios do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, um exemplo amargo de como mulheres e meninas refugiadas podem ser tratadas e do grande risco a que estão submetidas em razão de seu gênero. Há quem cogite fazer turismo sexual em zonas de guerra para se aproveitar da vulnerabilidade de mulheres e meninas. Além da chave analítica da interseccionalidade, é também relevante entender o refúgio como um fato social total. O processo imigratório deve ser entendido como um todo, desde os fatores que ensejam a busca por refúgio até os desafios impostos no local de chegada. O filósofo argelino Abdelmalek Sayad, em seu livro intitulado A Imigração e os Paradoxos da Alteridade, demonstrou que a imigração começa com os fatores históricos e estruturais que construíram socialmente o processo imigratório no país de origem, de modo que a imigração conjuga essas duas extremidades. O refúgio, então, aproxima a partida e a chegada, compreendendo também o trajeto. Desse modo, falar de processos imigratórios, incluindo o refúgio, é falar da sociedade como um todo. Nesses movimentos imigratórios não ocorre apenas a repercussão de um determinado fator histórico, mas também ocorre a reprodução das estruturas sociais, por exemplo, as estruturas sociais que hierarquizam gênero e raça. Assim, o refúgio consiste num fato social total porque compreende os fatores históricos e estruturais e é composto também pela imigração. O ato de emigrar é a origem do processo imigratório. Essas são as duas faces de uma mesma realidade. O refúgio, então, ele aproxima e articula origem e destino. E nesse trajeto, ele é atravessado por questões de gênero em todas as etapas, nas razões da partida, no trajeto e no destino. Alguns fatos históricos recentes, incluindo a atual guerra na Ucrânia, demonstram esse atravessamento mútuo entre refúgio e gênero, que passa também por todas as etapas do processo imigratório, desde as razões que levam à busca por proteção, o trajeto percorrido até o local de destino. No que diz respeito à origem, alguns exemplos dão conta de que o refúgio começa com os fatores que ensejam a imigração por conta do gênero. Na República Democrática do Congo, por exemplo, o estupro é usado como arma de guerra, vulnerabilizando mulheres e meninas. Um levantamento feito em 2009 demonstrou que na República Democrática do Congo ocorrem 48 estupros por hora. Também o estupro como arma de guerra é já uma preocupação na guerra da Ucrânia, como alarmado pelas autoridades locais. No continente americano, por sua vez, mas mais precisamente na América Central, a situação de violência endêmica vulnerabiliza sobretudo as mulheres, que estão sujeitas à violência tanto do narcotráfico como da própria guerra às drogas, uma vez que as autoridades locais, quando não por negligência, acabam elas próprias praticando atos de violência contra as mulheres. Esses são exemplos de fatores que levam as mulheres a buscarem por refúgio por estarem submetidas a uma violência especificamente voltada ao seu gênero. Também nos trajetos, nos processos imigratórios, isso é bastante visível. A gente pode citar com relação à crise humanitária ucraniana o fato de que já existem denúncias de tráfico de pessoas na região, colocando essas mulheres que estão em busca de uma proteção em outro país sob esse risco de serem aliciadas. Ainda, muitas travessias ocorrem em contextos de imigração forçada por meio de coiotes, ou seja, são mediadas pelo crime organizado, o que mais uma vez deixa as mulheres especialmente sujeitas à violência física e sexual. Num relatório produzido pelo Acnur em 2015, foram entrevistadas mulheres da América Central e muitas delas relataram, inclusive, tomar pílula anticoncepcional antes dos trajetos para evitar engravidar em caso de estupro. Então, as mulheres já colocam no balanço da viagem essa possível violência que venham a sofrer. Isso demonstra que a situação de risco na origem é tão grande que, mesmo sabendo dos perigos do caminho, muitas mulheres veem essa travessia como uma possibilidade de salvação. No que diz respeito ao destino final, numa situação de busca por refúgio, o destino pode ser tanto um outro estado, um outro país,
como também um campo de refugiadas e refugiados. Nos campos, especificamente, de refugiados e refugiadas, o Acnur promove campanhas recorrentes para a arrecadação de recursos a serem destinados à iluminação destes locais. A instalação desses postes de iluminação é fundamental em razão da segurança, já que o período noturno pode ser especialmente perigoso para mulheres e meninas que vivem nesses campos sem iluminação adequada nas áreas coletivas. Um simples ato, como ir ao banheiro ou buscar água durante a noite, pode representar um risco enorme de agressão ou violência sexual. No que diz respeito aos estados de acolhimento, também falando do destino das mulheres refugiadas, as políticas públicas voltadas ao refúgio normalmente não são pensadas para as mulheres. Isso faz com que elas tenham uma situação de muito maior vulnerabilidade social, mais dificuldade no acesso a postos de trabalho, a políticas públicas e a outros direitos sociais, operando uma exclusão social que atinge especialmente as mulheres refugiadas. Além dessas questões relativas ao gênero, à interseccionalidade entre gênero e refúgio, a atual crise humanitária na Ucrânia também revelou como o fator de raça afeta essas experiências do refúgio, tanto nas fronteiras da Ucrânia como nos países vizinhos, o que mais uma vez revela como o refúgio constitui um fato social total. Imigrantes negros na Ucrânia foram alvo de racismo e barrados em trens e ônibus ao tentar fugir, conforme relatos que foram veiculados nas redes sociais. Pessoas negras foram impedidas de embarcar ou tiveram que aguardar o embarque de todas as pessoas brancas para só então poderem entrar nos trens e nos ônibus que estão fazendo o transporte dos refugiados e refugiadas. Houve testemunhas até de que guardas os intimidaram com arma de fogo. Pessoas de origem africana, que vêm do mesmo contexto, do mesmo conflito, da mesma guerra, encontram dificuldades muito maiores para buscar proteção. Na Europa, existe declaradamente, por parte da mídia e das autoridades, um tratamento diferenciado que vem sendo dispensado aos refugiados de origem ucraniana. É óbvio que aqui não se contesta que é fundamental que todos os refugiados sejam bem recebidos, mas esse tratamento deveria ser experimentado por todos os refugiados de todas as origens. É um fato declarado que a Europa tem tido uma maior boa vontade para receber refugiados e refugiadas ucranianas. Um jornalista britânico chegou a afirmar que os refugiados ucranianos se parecem com qualquer família europeia, e vários políticos e jornalistas afirmaram reiteradas vezes que os refugiados ucranianos se parecem muito com eles por serem brancos, cristãos e europeus. Então existe um tratamento muito diferente com relação aos refugiados ucranianos quando a gente compara com outros fluxos imigratórios, como por exemplo os fluxos provenientes da Síria em 2015. Naquele período, diversos países europeus adotaram medidas bastante xenofóbicas, como por exemplo a Hungria, que chegou a instalar cercas de arame farpado nas fronteiras e criminalizar cidadãos que prestassem ajuda a refugiados sírios. Uma imagem bastante emblemática desse tratamento muito discrepante foi a foto do menino sírio Aylan Kurd numa praia turca. Não se pretende criticar o fato de que os ucranianos são tratados com receptividade, mas sim o fato de que esse tratamento é bastante específico e não foi destinado a outros fluxos de refugiados. Isso revela como fatores de origem e raça interferem também na experiência do refúgio, ressaltando as interseccionalidades que existem entre subjetividades e a condição de refugiado ou refugiada. Para analisar o fenômeno do refúgio, é necessário valer-se dos instrumentos normativos que se aplicam, mas, para além disso, compete também olhar para além do campo jurídico, verificando como a concretude de contextos históricos, estruturas sociais e subjetividades são atravessadas pela abstração das leis e os diferentes impactos que esses atravessamentos podem provocar. A professora Flávia Piovesan disse em uma de suas obras que se a Segunda Guerra rompeu com os direitos humanos, o pós-guerra deveria representar a sua reconstrução. Infelizmente, como a história não é linear e ascendente, novos conflitos surgem e ameaçam novamente aquilo que foi construído arduamente e ainda é tão frágil.